Bem-vindos ao Vet Saúde, o podcast na Primer TV sobre bem-estar animal e saúde pública. E hoje temos a honra de estrear aqui com o senhor Eduardo Fressa, prefeito de Palhoça, o Júlio Marcelino, coordenador da Defesa Civil, e o nosso tema são as capivaras, né, senhor prefeito Marcelino, animais aí que estão em alta, né, por toda a região, principalmente ali em Palhoça, eu consigo visualizá-las bastante. O que nós poderíamos falar um pouco aí sobre esse bichinho e a gestão de Palhoça? Bom, primeiro um prazer estar aqui no programa, desejar que seja um podcast de muito sucesso, e realmente é um tema que hoje tem estado bastante em evidência, principalmente porque estamos começando a viver uma superpopulação de capivaras, e é um tema bastante polêmico, porque tem aquele que ama, e tem aquele que tem um medo, tem um receio, não vou nem dizer que não gosta, mas que tem um receio, que tem um medo, e aí a gente fica nesse meio de ter que conciliar os interesses de quem gosta, porque realmente a capivara é um animalzinho dócil, amigável, ela se torna amigável, não tem quem não olhe, não sinta uma simpatia pelo animalzinho, mas do outro lado também tem as pessoas que têm o medo, o receio, por conta das doenças, não que a capivara pode trazer, mas sim do carrapato que ela hospeda, que pode sim, então, trazer alguns problemas, entre eles a febre maculosa, que é dá um medo, um receio da população, porque isso pode afetar, inclusive, humanos, Então, é um tema bastante polêmico, mas que é necessário ser tratado, até, muitas vezes, de disseminada informação, para aqueles que acham que não entendem o motivo pelo qual tudo acontece. Então, é importante a gente estar até discutindo esse assunto aqui para trazer essa informação às pessoas. Show de bola. Até, o Matheus está aqui, apresentador junto comigo, veterinário. Nós sempre podemos acompanhar a dedicação da gestão de Palhoça aos animais, É mais comum a questão dos animais domésticos, cães, cavalos e tal, mas que nem o senhor falou, agora as capivaras acho que são os bichinhos do momento, estão aí realmente por toda a região, Então é um tema realmente que está em alta. Mas, Matheus, assim, quando se fala em capivara, o prefeito falou em capivara, todo mundo acha bonitinho, uns têm medo, outros não, mas acho interessante você, como veterinário, contextualizar para a gente aqui um pouco assim, sobre a questão, o que é a capivara, que bichinho é esse que quem está nos assistindo, não conhece. O que é aquele bichinho grande, fofinho, que está com os filhotinhos ali na nossa área urbana, Com certeza. Eu gostaria de agradecer primeiro a presença de vocês, o convite, tá? Para vir esclarecer assim a situação, É uma situação que está no nosso país inteiro, não só aqui na nossa região, As capivaras são animais extremamente, não vou falar dóceis porque são selvagens, E requerem um pouco de cuidado, São os maiores roedores que temos no mundo, Elas podem chegar até 100 quilos, um roedor que pode chegar até 100 quilos de peso, tá? Eles levam aí na faixa de 5 meses para se reproduzir, São roedores. Cada gestação aí pode gerar de 5 a 10 filhotes, Então, em pouco tempo, eles podem se reproduzir muito, Então, a gente deve levar em consideração o quê? Os cuidados, São animais silvestres, mas os nossos já estão mais ou menos familiarizados, E pedir à população que não chegue perto dos animais, Eles podem ser agressivos, Não por eles atacarem o ser humano, mas pela questão do medo também do ser humano, Bom a gente levar em consideração que não são eles que transmitem a doença maculosa, e sim o carrapato, tá? Mas a gente tem que ter totalmente cuidado com os animais, além do fato que acho que nós estamos no local dele e não eles no nosso local, É interessante destacar, que existe a capivara, ela não é um predador, Ela é herbívora, então, tanto que ali na região do Lago da Pedra Branca tem bastante, creio eu, pelo menos ando bastante por ali, eu nunca vi as capivaras atacarem os cães, os patos que moram ali, então elas estão em harmonia, mas essa relação com o ser humano, Júlia, ela se torna complicada, ela tem gerado alguns problemas, como o prefeito colocou, a questão dela ser hospedeira do carrapato, Então, o que a prefeitura tem enfrentado aí de realidade, Júlio, nessa relação entre sociedade e as capivaras? Bom, primeiramente, uma boa tarde. Também obrigado pelo prefeito, pelo convite de estar aqui também. Hoje a gente tem, dentro de Palhoça, a gente não pode focar só na Pedra Branca, A gente tem uma grande área, por exemplo, a Enseada de Brito, que é uma área de pastagem, a gente tem bastante espécies lá, Mas a nossa preocupação maior na questão da Pedra Branca é porque está muito próximo na área urbana,
né? Tem a questão da veiculação de veículos, tem a parte de pessoas, é uma área que todo mundo utiliza para o final de semana, né? E a nossa preocupação maior, como vocês já falaram, não é a questão da capivara, é a questão da gente inibir aí, que venha termos uma questão de hospedeiros através da capivara e transmissão de doenças, né? Então, logo que o prefeito soube da situação de um caso que a gente teve, praticamente foi diagnosticada essa pessoa, né, com a febre maculosa, onde toda a parte de pesquisa levou que essa pessoa esteve lá no lago. Nós conversamos e montamos uma sala de situação, né? A sala de situação ela é envolvida, né, com o gabinete do prefeito, Defesa Civil e as demais instituições que a gente achou pertinente, como saúde em geral, vigilância epidemiológica, vigilância sanitária. E aí nós chegamos num impasse que era o quê? Para que você faça um manejo da capivara, por ser um animal silvestre protegido por lei, a gente precisa estar também no acionamento do IBAMA e do IMA. Né? Então, foi isso que a gente fez. A gente entramos em contato com essas instituições para que a gente pudesse ter, então, um encaminhamento de como proceder. Né? Quando a gente fala em manejo de animal, não é simplesmente pegar o animal. Não, é tudo. Qualquer parte que você vai fazer com o animal silvestre, considera-se um manejo. Porque o pessoal deve ficar, né, jornal, o prefeito não fez nada, o Júlio não fez nada, Isso. a ADBE não foi lá e não fez nada, mas vocês dependem até da autorização de outros órgãos, né? Então, a sala de situação ela foi justamente para que a gente explicasse do que o município de Palhoça estava vivenciando naquele momento em relação às capivaras, quais eram as dificuldades para a gente agir e o que a gente poderia estar fazendo para minimizar esse problema futuro. Que a nossa ideia realmente era não ter o que teve no Covid. A gente, na época do Covid, a gente criou várias barreiras epidemiológicas para que a gente evitasse o máximo de transmissão. E a mesma coisa naquela situação. Por quê? Porque a gente tem piqueniques, a gente tem pessoas que levam sopetes, a gente tem pessoas que passeiam o final de semana e poderiam estar levando um animal, né, um carrapato, para dentro da sua residência e por aí transmissão seria rápida, né? E aí o que acontece? Nós buscamos essa avaliação médica, né, desse atestado, como foi já da febre maculosa. Importante que foi nos passado, inclusive pela vigilância epidemiológica do estado, que a febre maculosa, né, a mais grave, ela fica na região sudeste e não na região sul. Então a gente tem aqui uma febre maculosa, digamos, com uma gravidade menor, né, mas mesmo assim uma doença. Então a gente precisa coibir. Então o que a gente fez? Dentro desse plano de trabalho, nós provocamos o IBAMA para que ele apresentasse a melhor maneira que a gente pudesse trabalhar. Então o IBAMA fez o quê? Ele criou um plano de trabalho. Então o município, por si só, ele teve que seguir o plano de trabalho, que é o quê? Ou a gente, através do plano, ele traz a seguinte informação: você faz um plano de trabalho, o que você quer fazer com a capivara? Você quer castrar? Então, quem vai castrar? É credenciado junto ao IBAMA? O profissional tem credenciamento junto ao IBAMA? Depois da castração, vai para onde? Onde é que seria o pós-operatório? Depois vai ter uma microchipagem nesses animais? De que forma que vai ser a captura para poder fazer a castração? Valor X. Ah, muito caro. Então vamos vamos remover esse animal para outro local. Tranquilo. Quem vai fazer? Qual é a empresa que vai fazer? É credenciado ou não? A hora que você pega a capivara, vai ter uma anestesia para que ela não gere um estresse no animal. O local que a gente vai colocar, ela já não teria outras espécies para... Ela vai ser bem recebida. Entendeu? Né? E aí, quando a gente fez, inclusive nós envolvemos a Associação de Moradores da Pedra Branca, né, além disso, e envolvemos também a Unisul, né, a parte veterinária da Unisul. E eles nos apresentaram, então, um plano de trabalho. E o plano de trabalho, o valor ele ficou bem exorbitante para o município, porque a gente não tem que pensar só na Pedra Branca, a gente tem que pensar que depois teria os outros municípios, né? E aí, até em conversa já com essa sala de situação, nós chegamos para o município, né? O município ele tem que tratar as questões que cabem ao município. E para a nossa realidade ali é o quê? A gente, então, conversamos com o IBAMA autorizou a fazer a detetização do parque, e nós fizemos já, inclusive, 3 detetizações. Avisamos de antemão um fechamento do parque provisório, até para a questão das pessoas. Não foi 3 dias, né, prefeito? Até para que as equipes conseguissem fazer a detetização e para que aquele momento que tivesse o inseticida ali não tivesse contato ali com animal, de pets, ou criança fazendo piquenique dessa forma. Passou os 3 dias, o parque foi liberado novamente. Depois, em 15 dias, nós fizemos uma nova, estamos na 3ª etapa, e é isso que a gente vai fazer como município. Né? Até porque
o inseticida que foi passado foi indicado pelo IBAMA, tinha que ser um inseticida indicado por eles. Por quê? Porque a gente tem ali a questão da fauna e flora. Passamos qualquer inseticida, o passarinho vem, comeu a grama que está com inseticida, morre. O peixe pegou no peixe, morre. Então não, então a gente tem todo o cuidado, não só com a capivara, mas com os peixes, os patos. E aconteceu isso por quê? Porque a gente teve a situação do botulismo na Palhoça. Né? Foi o único município de Santa Catarina inteira que teve a história do botulismo. Né? A gente teve um secretário na época, eu até falei para ele que ele era o iceberg, ele começou tudo na gestão dele, né? E a gente estava ali, mas o bom é que a gente tinha o conhecimento para fazer, e a gestão, inclusive, que já era a gestão do prefeito Fresso, a gente já tinha a capacidade de fazer a sala de situação e promover o mais rápido possível as demandas. Então a gente conseguiu fazer isso, e a nossa preocupação era essa, porque no botulismo a gente teve várias espécies de patos e gansos que morreram. A gente teve que separar, interditar realmente o parque, limpar, botar areadores no parque, fazer todo um trâmite. Então, previndo essa situação, a gente fez isso com as capivaras. Então, essa é a ideia então, do município hoje, é fazer a detetização sempre que precisar, fazer a manutenção do parque. O parque é feito a manutenção praticamente 2 vezes por mês, eu acho, né, prefeito? Corte de grama, manejo. Então, a gente tem outras situações também, além da capivara. É claro que hoje, onde está a capivara, ela tem tudo para viver ali. Ela tem um lago, ela tem sombra, ela tem água fresca e ainda tem as pessoas que dão alimentação para ela. Então, né, porque ela não precisa para lugar nenhum. Então, assim, a gente teve que fazer a consciência e publicidade entre as pessoas, dizer, olha, a gente tem que cuidar, a gente tem que tentar promover aqui, o animal está ali, tá? A gente não tem como retirar no momento, não, para que tenha uma convivência pacífica entre os dois, mas que a gente precisa, então, pensar na saúde pública. Sim. Acho que era, né, basicamente foi isso. Eu quero até me desculpar que eu não falei, o senhor Eduardo está no segundo mandato, né, na gestão. Marcelino é coordenador da Defesa Civil há mais de 10 anos, né, Marcelino? E é interessante o pessoal entender isso, né, que a Defesa Civil, às vezes, é só desastre, só coisa assim, não. Situações, né, que envolvam outros órgãos, situações que tem que ter, que nem o Júlio acabou de colocar, todo o manejo, todo o cuidado. Lidar com o cachorro, que é um animal doméstico, já é complicado, né, prefeito? Envolve uma série exatamente. Tanto a posição da gestão perante a sociedade, que só acha um animal bonitinho e se a prefeitura fizer, reclamam, se não fizer, reclamam. Então, só que tem que ser feito o quê? Tecnicamente, o que for melhor para o animal e para o convívio ali com a sociedade, né? Que se resolva o problema, mas que se mantenha o bom para a gestão, para a sociedade e para os animais, né? Alguns seguidores nossos, algumas pessoas que nos acompanham, ficaram sabendo que nós teríamos essa estreia do podcast e mandaram algumas perguntas, algumas curiosidades, né, para fazer para os senhores. Antes, quero só agradecer a Supra, que é patrocinador nosso. Há mais de 40 anos, fabrica e distribui alimentos para toda a faixa etária ali dos animais. Então, obrigado à equipe aí da Supra. E, prefeito, existe, que aí o pessoal comenta, né, assim, o senhor acha que existe essa possibilidade? Obviamente, aí acho que teria que se acionar o Estado, o próprio ente federal, de termos um local controlado para as capivaras. Já reivindicaram isso para a prefeitura, de repente a própria Câmara, outro órgão, sabe? Porque, né, de repente, Palhoça tem um parque das capivaras, algo assim, que mal ou bem elas se tornam também atração, né? Muita gente hoje em dia vai nos locais para estar com as capivaras, o que é errado, né? Porque ele não é um animal para estar ali sendo domesticado, tal. Muitas vezes até o alimento que se dá pode causar um dano ao bichinho, né? Não duvido que tem gente que dá pão, salgadinho, coxinha para capivara, com certeza deve ter pessoas que fazem isso, né? Então, 2 perguntas que eu achei bem interessante que mandaram, se existe essa possibilidade, né? E a questão de conscientizar mais as pessoas, né? O que a prefeitura tem buscado fazer, que não é só na Pedra Branca, como o senhor Júlio colocou, na Ponte do Maruim tem bastante, né? No lado lá das praias, ali da Enseada, tem bastante. Então, o parque e a conscientização das pessoas que contribuam para esse controle da capivara, né? É obrigação da sociedade também, né? Sim, mas de fato é uma discussão que sempre vem à tona, né? Essa questão as pessoas entenderem como possível, né, o recolhimento dos animais para um local específico, mas nós temos uma característica, principalmente em Palhoça, de mangues interligados, né, de canais, córregos, e que é totalmente favorável a essa circulação das capivaras. E elas são, migrando, né, são animais migratórios, inclusive territorialistas, né? Então, quando você tem um grupo presente num local, aquele grupo ele se restringe a cuidar daquele espaço. Dificilmente vai vir outro grupo tomar naquele local. Então, de uma certa forma também, de uma certa forma, o controle. Claro que
o que ocorreu exatamente na Pedra Branca ali foi o fato, como foi falado pelo Júlio, a questão de é um ambiente mais propício possível para elas, né? Tem tudo que precisa e mais um pouco, né? Até a população levando comida, ração, pão, né? E isso a gente uma preocupação porque o botulismo lá atrás que aconteceu se deu por conta disso, das pessoas trazerem pão, Manejo errado, arroz, né? resto de comida para os patos, para os peixes, e isso trouxe todo um problema ali no lago que tivemos que criar algumas ações. Né? E hoje nós temos essa superpopulação de capivaras que, talvez se não tivéssemos a interferência humana nesse quesito, não é interferência, né, nesse ponto realmente, tentar tratá-las e criá-las como animal doméstico, talvez a circulação delas fosse maior por dentro do bairro e não teríamos tanto essa aglomeração delas. Sim. E que hoje, por exemplo, traz até problema na própria água, que as fezes dela se assentam no fundo do lago, dificulta muito a oxigenação da água, então o aerador ele tem que trabalhar muito mais para poder dar o resultado específico. Então, assim, há essa discussão, porém, como nós colocaríamos? Nós temos o Parque Municipal, né? O Parque Municipal ele compreende todo o mangue, desde a Ponte de Maruim até a Barra do Iriú, então é uma área bastante extensa. Nós temos o mangue da região do Furadinho, temos toda a região da Baixada do Maciambu, o Parque Estadual Serra do Tabuleiro, onde nós temos população de capivaras. Sim. Então, como nós vamos segregar elas a um ponto específico, sendo que aquele ecossistema é um ambiente natural, né, um ambiente natural dela. Então, há sim essa preocupação sempre das pessoas, tanto que o IBAMA, em nenhum momento ele nos colocou como sendo a principal forma de controle retirar dali, porque justamente tem isso, eu posso retirar aquela família dali, outra família vai migrar, né, vai migrar para tomar aquele espaço, então seria um chover no molhado. Então, hoje a gente está mais nesse ponto realmente dos cuidados para que não tenha a proliferação do carrapato, né, e se a gente passar lá por essas áreas, por mais que nós tenhamos lá no Rio Passa 20 tem, no Rio Maruim tem, no Rio Cubatão tem, no Rio Aririú, todos os rios ali, nós vamos ter uma população grande de capivara, só quem passa no dia a dia por Palhoça. Elas estão até na Grande Florianópolis toda, né? Elas estão presentes o tempo todo. Tem território. Então, assim, a gente precisa ter um cuidado maior onde as pessoas estão mais próximas. Nesses outros locais não estão tão próximas. Né? Tanto que você não vê tantos animais, por exemplo, deitados próximo à rua, nas calçadas, a não ser ali na Pedra Branca mesmo. Então, e ali se a gente passar ali, todos os dias você vai ver crianças brincando na grama, bebezinhos em cima de um lençol na grama. Então, essa é a nossa preocupação, que a gente tenha um controle do carrapato em si, né? Tentar criar essa harmonia entre o humano e a capivara, que, como bem falado, nós estamos invadindo o espaço que naturalmente era delas. Então, para que a gente tenha essa boa coabitação entre todos, né? Mantendo a segurança, mantendo a tranquilidade, né? A detetização está sendo feita constantemente para que a gente, né, não tenha o carrapato presente ali, ou reduza ao máximo possível, e a gente sempre tem orientado, né? Quando, do ponto de vista da orientação, a gente sempre tem buscado orientar as pessoas, primeiro nesse ponto, de não evitar o contato direto. Né? A gente sabe que eles são amigáveis, que muitas delas deitam para esperar um carinho na barriga, mas são animais selvagens, né, vetores de outros animais que trazem doenças. Então, evitar o contato, evitar alimentá-los. Né? Então, esse é outro ponto. Tivemos, né, ocorrências lá de acidentes e tudo mais. Então, deve haver um cuidado. Né? Por mais que elas sejam amigáveis e dóceis, ninguém é um animal silvestre que pode, a qualquer momento, para se defender, atacar alguém, atacar um pet e tudo mais. Então, né, ninguém sabe o momento onde ela vai mudar o seu temperamento. Então, o cuidado sempre é o melhor ponto. A gente tem buscado orientar, inclusive com placas, né, colocando placas nesse ponto de convívio. Mas hoje o maior problema se concentra realmente ali. Nos outros locais onde tem os animais, não há esse contato maior, por mais que tenham também grandes populações, principalmente no Rio, né, no Rio Aririú, na região do Pacheco, Barra do Iriú, região sul do município também, mas não há um contato direto como ali que nos preocupa mais hoje. Sim, e aqui nem o senhor colocou, a sociedade, se formos chamar essa questão da capivara de um problema, né, que é um problema que o próprio ser humano criou, o senhor falou, a gente está invadindo o território, enfim, mas a população não contribui, né? Vê o animal como o próprio cão comunitário já é um problema, e que é um animal doméstico, quem dirá a capivara aí, que é um animal, né, que não é domesticado. A gente estava até conversando antes, né, Matheus? A própria questão que as pessoas não se importam, isso pode ocorrer, daqui a pouco as capivaras não têm mais
a questão herbívora para comer, e ela vai, por curiosidade, dar uma mordiscada numa pessoa, num cachorro, né? Pode até mudar o hábito alimentar Com dela certeza. ao longo do tempo, e aí ninguém vai se ligar que a própria população está causando isso, né? Tá gerando ali muito contato, e daqui a pouco ela vai se tornar mais ousada, ela deixa de ser tão presa, né? Ela deixa de ter medo, o Matheus até colocou isso, ela começa a ver, o ser humano, beleza, agora eu vou ali dar uma beliscada nessa sacola aí do Marcelo, e aí vai começar a ocorrer, capivara atacou a sacola da criança, aí foi culpa da prefeitura, foi culpa do IBAMA, né? Mas a população que está fazendo isso está construindo esse caminho, né? Justamente. E um outro problema, né? Não temos predador natural dela, a não ser, né, o jacaré, que é um possível, mas também não temos uma população de jacaré que dê conta da quantidade que temos, né? A nossa preocupação na área veterinária é justamente isso daí, que a população comece a domesticar demais a capivara, né? E se torne modificando ali a vida normal dela como herbívoro, né? Como uma presa, né? E não pode se tornar daqui a pouco um animal caçador, né? Pode se tornar um animal que vai deixar de ser herbívoro e querer se alimentar de outra alimentação, né? E fica aí uma conscientização para a comunidade, né? Que não alimente os animais, né? Vamos supor que eles já tenham alimentação ali, que não agradem demais o animal, não, né? O carinho, esse afago é bonito, mas que tenham pelo menos um pouco de respeito ao animal, né? Porque o fato de não acariciar o animal é respeito a ele, né? Para quê? Porque você vai estar mudando a característica normal do animal como um animal selvagem, né? Júlio, o senhor já falou, mas acho importante destacar, até porque foi uma pergunta. Quais são os órgãos, independente de ações que já foram feitas ou que vierem a ser feitas, quais são os órgãos que atuam referente à capivara junto à prefeitura? De repente, até para as pessoas, se não conseguir contato ali com a prefeitura, quais são os órgãos ligados nessa situação da capivara? Até para quem está nos assistindo poder, se eu não conseguir contato com a prefeitura, eu vou ligar para tal, porque às vezes liga para a Guarda Municipal ou para a PM por uma situação que não tem a ver com eles, né? Perfeitamente. Primeiramente, dizer que a Defesa Civil ela se envolve nessas questões, quando você falou sobre a questão do desastre, é que a gente trabalha com a COBRAD, né, Codificação Brasileira de Desastre. Sim. E essa parte epidemiológica, ela acaba entrando por atribuição da Defesa Civil, né? Então, como órgão, nós somos um órgão articulador. Então, a gente envolve as outras secretarias, os outros órgãos, para que a gente consiga, então, achar uma solução. Aqui em Palhoça nós estamos com o IBAMA, estamos com o IME. Eu quero deixar aqui o nosso parabéns e agradecer a nossa vigilância epidemiológica, a parte ambiental. Os servidores foram lá, fizeram as detetizações sempre quando nós pedimos, as reuniões, de madrugada, inclusive, para não atrapalhar o pessoal que depois das 9 horas queria dar uma corridinha, usar o parque. Então, estão sempre atentos ali, né, fazendo o serviço que tem que ser feito. Fizemos essa coleta junto com a Vigilância do Estado, também trouxemos em reunião a Vigilância do Estado. Então, a gente hoje tem o IMA, a sala de situação ainda está aberta. Por quê? Porque a gente não concluiu ainda o serviço. Sim. Nós estamos esperando uma segunda amostra que foi feita de coleta, né, para saber a análise. Então, ali, de antemão, a gente já teve os carrapatos que são de cães, 5 amostras, e 12 amostras foram do carrapato estrela, né, que é esse que é o que, se estiver infectado, que transmite, né, a questão da febre maculosa, né? Então, nisso a gente envolveu a Secretaria de Saúde, né? Envolvemos também a Guarda Municipal, inclusive, para orientar as pessoas enquanto a própria vigilância estava passando ali o produto, mas é muito complicado. Por quê? Porque as pessoas, o pós e contra, né, que a gente fala, a gente tem as pessoas a favor da capivara e assim a gente tem as pessoas que são contra essas capivaras, né? Então, muitas vezes a pessoa quer usar o parque e sabe que a gente precisa fazer uma manutenção. E mesmo a gente informando através das mídias sociais, a gente informando através de placas, colocamos, a gente ainda precisa ir no passo a passo, no boca a boca, explicar, olha, está acontecendo isso, é para o seu bem, a gente precisa só um momento de 3 horas para que você não utilize o parque e daqui a 3 dias você volta a utilizar. Mesmo assim, ainda há um questionamento, né? A população tem uma resistência, mas deu como qualquer perfeito, modificação, né? Isso. Mas o que manutenção em qualquer lugar, né? Mas o que foi bom e que a gente viu de positivo?
A partir do momento que a gente começou a colocar isso na mídia e fazer as dedetizações, as pessoas meio que ficaram na consciência de não dar mais alimentação. Tanto que hoje não tinha horário, você passava, as capivaras estavam sempre ali. Isso. Hoje, talvez, já me perguntaram, vocês tiraram as capivaras? Não, a gente não mexeu, porque a capivara ali da Pedra Branca, ela vem pela tubulação. Tem hora que ela está ali, tem hora que ela está num novo condomínio lá embaixo que foi aberto, né? E por aí vai. Então, assim, hoje a gente já tem uma noção de que, com essa questão da gente fazer a parte educacional para as pessoas, já serviu de bom tamanho. Então, a gente está fazendo realmente a detetização. Eu acho que futuramente, isso não é um caso só de Palhoça, né? A gente teve reclamações que pessoas estão na praia, tem capivara na praia, né? Então, vai chegar uma hora que o Estado vai ser provocado. E por ser um animal protegido por lei federal, vai ter que envolver o IBAMA e tentar achar uma solução, né? Essa questão da gente achar um parque por um local, ele é complicado, porque você imagina a quantidade de espécies, né? Eu tinha, por exemplo, no Lago da Pedra Branca, a gente tinha 40, e aí eu tinha 3 fêmeas que criaram 8, já deu umas 32, né? Depois de 3, 4 meses já está apto para procriar. Então, hoje a capivara ali é a única coisa que ela precisa procriar, porque ela tem todo o ambiente, todo o habitat que ela não precisa para lugar nenhum. Então, essa parte que a gente fez, educacional, ela serviu muito, porque conscientizou as pessoas. Então, as pessoas hoje estão utilizando o parque, sabendo que ele está protegido pela questão da epidemiologia ali, da parte sanitária que a gente fez, e está evitando mais o contato com o animal. Acho importante destacar isso que o Júlio citou, porque então às vezes as pessoas vão perguntar, teve o caso lá, a prefeitura interditou o parque e tal, e ficaram quietos. Então está ocorrendo o processo, né? Está tendo mais uma etapa, uma nova análise. Ele falou, envolve outros órgãos, envolve um manejo, então não é de uma hora para outra que isso ocorre. A prefeitura está sim atuando. O intuito do nosso podcast aqui, além de transmitir conhecimento, é contribuir também, né, para disseminar informação, fazer alguma ação prática. O Matheus, como veterinário, eu atuo aí também, gosto muito de atuar na área dos animais, a gente se coloca à disposição da prefeitura para ajudar a disseminar a informação, ajudar a conscientizar as pessoas, até ações de palestra nas escolas, ações, né, que puderem ser feitas, que a gente possa contribuir no ramo veterinário, no ramo como estudioso aí dos animais, a gente se coloca à disposição. E tem assim, já ocorreram muitos acidentes, muitos ataques, a prefeitura tem esse conhecimento ou não ocorreu? Foi só essa questão mesmo do carrapato, o resto de boa? Que é uma questão complicada, né? Ali de trânsito, de pessoas chegarem muito próximas, que nem eu falei, elas não são predadoras, né? Elas são presas, mas as pessoas estão abusando de chegar perto e deve ter gerado já alguns incidentes, né? Com os bichinhos ali. Vocês têm esse conhecimento? Nunca tiveram? Bom, nós já tivemos acidentes de trânsito, né? Alguns acidentes de trânsito ocasionados, né? É um animal pela circulação dele e ali estando muito próximo à via urbana, né? E é uma via urbana bastante movimentada, né? E é um animal que qualquer, né, batida, se for com um carro, vai ter prejuízo, se for com moto, vai ser mais grave ainda, né? Então já ocorreram e essa é a preocupação maior, né? Do ponto de vista de ataques com animais, se houve, não foi relatado, né? Então a gente já viu aí acontecer aí, principalmente através da internet, redes sociais, de capivaras atacando pets, né? Sim. Mas na verdade se defendendo, né? Até como atacando no sentido especialista em cachorro, quando se sente acuada, ela vai se defender, né? E a forma dela é essa. Mas ali, se aconteceu, não foi relatado, né? Mas é como o Júlio falou, acho que o fundamental, e aí muita gente perguntou, mas por que vocês declararam situação de emergência? Assim, porque era uma questão, porque a partir do momento que a gente não sabe de fato o que fazer para resolver, é uma situação de emergência. Para tudo certo. Nós temos que parar, chamar todos os agentes envolvidos e entender o problema, e entendendo o problema, buscar as soluções, as melhores soluções, né? Porque no primeiro momento você imagina, você pensa, né, vamos tirar dali, vamos pegar, vamos laçar, vamos... E aí você começa então, vamos entender, vamos ver a legislação, vamos consultar os órgãos, chamamos IMA, chamamos IBAMA, consultamos os órgãos de vigilância estadual, justamente para que a gente pudesse ter a melhor forma de agir no curto, médio e longo prazo. Então, no curto prazo, a gente foi lá e agiu, né? A gente fez toda a parte de atenção. Isso chamou a atenção das pessoas, permitiu que elas entendessem que é importante separar, né, cada um no seu lado, cada um no seu ponto. Então, eu acho que não aconteceram mais acidentes porque nós tivemos essa ação, né? Essa ação, e por mais que eles circulem lá entre pontos, né, tem uma parte lá de um loteamento novo, tem a parte de um outro lago lá próximo,
atrás da Unisul, que eles circulam bastante. Então, assim, há o risco. Acho que vale sempre o alerta para quem circula por aquela região de que os animais estão ali, né? Então, é importante manter-se o alerta, né? E entender que eles vão continuar transitando ali. Então, a gente tem que fazer pelo menos a nossa parte ali de transitar, tentar o máximo de estar atento, né? E se vê que eles estão ali próximo à rodovia, ter um cuidado ainda maior para que evite um acidente aí que vai causar, né, além do ferimento, da morte do animal, também trazer, né, muitas vezes, né, através do acidente, o ferimento, se for um motociclista ou um ciclista, e o prejuízo financeiro, né, quando for um carro e tudo mais. Então, como disseminadores de informação, quero deixar 2 pedidos aqui. Para que você, cidadão, né, a gente, né, como especialista em cachorro também que somos, cuide do seu pet, né? A capivara ela vai se defender, principalmente se estiver com ninhada, se estiver com filhote, ela vai se defender. Então, não quero ver que a capivara atacou o pet de fulano. Não foi culpa da prefeitura, não foi culpa do veterinário, foi culpa sua que não cuidou do seu pet. O animal está ali, né? Essa é a realidade dessa relação ali entre humanos e capivara. Então, cuide do seu pet, cuide da sua criança, né? Cuide da sua ação como adulto também, que a capivara vai sim tentar fugir, mas a hora que ela vê que não tem o que fazer, ela pode sim facilmente te atacar o seu cachorro, e é um ataque violento, né? Ela tem uma capacidade grande, né, Matheus, de morder. Com certeza, como roedora, ela tem os caninos dela são grandes, né? E com certeza o estrago pode ser grande, tá? Queria deixar bem claro aqui para o prefeito e o Júlio, a primeira entrevista de um ciclo de entrevistas, né? Nós vamos chamar outros lugares também estão com esse problema. E no final desse ciclo, nós temos já agendado já a presença do IMA e do IBAMA também, para esclarecer também, para fechar esse ciclo, né, de entrevistas, tá? E acho, né, então, pedir para o cidadão ter essa consciência, e acho bacana e também pedir para a prefeitura, de repente, enquanto existe essa relação e que por logística, acho que vai demorar a não existir mais ali das capivaras, ou de repente nem vai deixar mais de existir, de que infelizmente o que é óbvio tem que estar escrito e reescrito 100 mil vezes, né? Não precisava estar escrito algumas coisas, mas o ser humano é assim. De intensificar de repente, né, prefeito, ali, cuidado, capivara na via, um monte de placa ali ao redor do lago, um monte de cartaz, que mesmo assim o cara vai passar desatento, mas confesso até, peço desculpa se eu estiver falando errado, mas acho que talvez ainda tenha pouca sinalização, né? Porque, como eu falei, infelizmente a gente tem que dizer o óbvio para a sociedade. Então, de repente, dá uma intensificada ali de placas, de distribuição de cartaz, mas acho que principalmente as placas vai ajudar a mostrar que agora ali não é uma área só humana e urbana, né? Os bichinhos estão ali. E que nem você falou, prejuízo até para a vida, num acidente aí com um motoqueiro, tem capivaras enormes. Né? A gente tem colocado diante de todo o parque do Praia da Branca a situação para os motoristas sobre a questão da capivara estar ali. Colocamos também placas sobre a questão da não alimentação dos bichos. Inclusive tem lá para os patos, tem para os peixes, né? Justamente quando o prefeito falou, o pessoal vai no final de semana, leva pão velho, leva pão com mofo, com fungos, e isso está trazendo problema para a alimentação, né? E além disso, nós temos já pelo DIBEA também, está sendo produzido algumas placas ali informando sobre a questão, não só da capivara, mas da questão do carrapato, né, sobre a questão da febre maculosa. Então, o DIBEA hoje de Palhoça também está fazendo foco em cima das capivaras, está também pensando, porque é o PET que está andando ali, e o PET cabe também ao... Importante frisar que importante frisar que não é a capivara que transmite essa doença, e sim o carrapato, Perfeito. né? É importante falar também o seguinte, essas ações aconteceram porque nós tivemos um caso de febre maculosa. Sim. Né? E a gente precisou fazer uma análise daquele local, porque senão o IBAMA também não autorizaria. Sim, muitas pessoas perguntaram, mas estão fazendo só na Pedra Branca, por que os outros bairros? Porque a gente não teve caso especificado, né, através de diagnóstico, porque não é simplesmente sair por aí detetizando. Não é o fato de ter a capivara ou até de ter o carrapato que vai existir e se a prefeitura agisse por comoção pública, poderia até tomar uma punição dos outros órgãos. A gente precisa fazer o que a lei determina. Isso. Então, o que a gente está fazendo hoje é o que a lei determina, tanto que, né, volto a repetir, o inseticida que utilizamos foi o IBAMA que fez a indicação, né? A Secretaria de Saúde logo em seguida foi passado para o prefeito falou, não, já vamos fazer, chamou a vigilância epidemiológica, começamos a fazer esse trabalho, e aí, à medida que, claro, que a gente tiver uma extensão desse problema, claro que a gente também vai atuar. Então, hoje, a Prefeitura de Palhoça está agindo
de forma para coibir, então, uma futura, né, febre maculosa, uma epidemia de doença. Chamamos de educação sanitária e ambiental. Hoje é o nosso objetivo. Né? Em questão das capivaras, como a gente já debateu aqui e já debatemos em outros locais, né, prefeito? Vai estar ali e a gente vai ter que conviver, e aí é só questão educacional. Não tem... Por curiosidade, mas até porque a região, não só de Palhoça, mas da Grande Florianópolis, que nem os senhores colocaram, é um berçário para elas. Né? Elas estão no spa, né? Sombra, água renovada, sombra, ainda os seres humanos ali contribuindo, muitas vezes de forma errada. Mas você tem uma noção, assim, de quantas capivaras tem em Palhoça? Ou... Então, a gente fez que hoje já nasceu mais... que hoje a gente fez uma parceria junto com algumas reuniões junto com a Unisul, né, que já tinham feito um estudo, inclusive em Tubarão, né, e hoje até um professor lá deixou bem claro, a gente não pode falar em superpopulação, porque a gente não tem o que é uma superpopulação hoje de capivaras, né? A gente mostra que cada dia mais a evolução desses indivíduos está crescendo, né? Por exemplo, a Pedra Branca ali no lago a gente tinha 40, hoje nós já temos um controle que está em 65. Né? A curto prazo ela se prolonga e cresce rapidamente, né? Mas se a gente for, claro, com uma área de manguezal, a gente vai encontrar bem mais espécies, né? Vai encontrar uma quantidade, passagem do maciambu, por exemplo, né? E é engraçado que a gente hoje, né, como o prefeito falou, a gente tem o Parque do Tabuleiro, né? E foi uma ideia, inclusive, de levar para o Parque do Tabuleiro, inclusive em conversa com a Polícia Ambiental, que também faz parte ali da sala de situação, mas também a gente teria que ver se, tirando esse animal de qualquer lugar que fosse, o Pacheco, ou o Imaruim, ou da Pedra Branca, levando para lá, a gente não teria, então, uma invasão nas casas, na via, que é uma via rápida, né? Principalmente a via que vai para a Guarda, que vai na passagem do Maciambu. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente faz. A gente não pode levar um problema para tirar de um bairro e levar para outro. A gente tem que pensar em conjunto e é isso que está sendo feito. Então hoje realmente nós estamos, na verdade, fomos elogiados por outros municípios. Né? Eu falei isso para o prefeito, Cidade do Oeste nos ligou para saber de que forma que a gente começou a fazer essa sala de situação, de que forma que a gente conseguiu acionar o IBAMA, o IMA, de como é que a gente fez o plano de trabalho. E aí agora é fazer a manutenção. E é muito fácil, principalmente para quem, infelizmente, não gosta dos animais, só criticar, que de repente a gestão não está fazendo nada, ou querer só que tira daqui. Onde vai levar, dane-se, mas que nem o senhor falou, tira daqui, vai gerar um problema em outra região. Não tem como, né, exterminar o bichinho, tem que ter o controle, né, mas as pessoas sempre vão reclamar, se fizer vai reclamar, se não fizer vai reclamar. O manejo sempre complicado. Quero destacar que o nosso podcast você pode assistir no Facebook, no Instagram e no YouTube da Primer TV. Temos o nosso Instagram também, @podcastvetsaúde, né? Quero também aproveitar essa brecha aqui que os senhores divulguem o Instagram, né, da Defesa Civil, da Prefeitura, que o pessoal possa acompanhar. Qual que é o Instagram? Nosso é @Defesa Civil de Palhoça. Defesa Civil de Palhoça. Prefeitura Palhoça. E Prefeitura Palhoça. Então sigam também as ações lá que eles estão realizando, né? Especificamente do nosso tema aqui referente às capivaras. Divulgue, né? Dissemine as informações, contribuam com o que a Prefeitura tem orientado, com o que a gente tem orientado nesse programa inicial e muitos outros, como o Matheus colocou, né? Traremos aí especialistas de outras áreas, convidaremos os senhores de novo, né? Para tratar sobre outros temas que seja relacionado. Quando vocês também quiserem disseminar alguma informação sobre um tema que seja relacionado a animais e saúde pública, estamos à disposição. A gente vai trazer, vocês vão poder acompanhar sobre animais peçonhentos, que com certeza a Palhoça tem bastante também. Então a gente vai estamos iniciando uma série bem bacana aí sobre essa conscientização e disseminação de informação. Prefeito, se quiser deixar aí uma última mensagem para a gente, o que o senhor quer deixar como gestor público para a sociedade sobre essa referência aí das capivaras. Bom, primeiramente agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui nesse bate-papo. Acho que é importante, esclarecedor, para que a gente possa, né, trazer ao máximo de pessoas as informações. Né? Hoje muita gente carece de fazer chegar lá na ponta, nas pessoas, no dia a dia, principalmente aquelas pessoas, né, que hoje o dia a dia é muito corrido, as pessoas estão ocupadas, não estão, né, ninguém mais... Poucas pessoas param para assistir uma televisão, então, né, as plataformas mais variadas possíveis nos ajudam muito, né, a chegar nessas pessoas. E não adianta a gente nunca vai ter a clareza se não tiver informação, né? Então, o desconhecido nos traz muitas vezes, né, atitudes e pensamentos que são incorretos. Então, fundamental essa questão da conscientização das pessoas. Então, reforçar o pedido para que as pessoas evitem o contato,
é um animalzinho legalzinho, bonitinho, é querido, mas deixa ele lá no canto dele, na paz e na tranquilidade dele, assim que tem que ser. Evitar, cuidar do seu pet, como foi muito bem falado, para que ele não chegue perto, para que ele não tente, daqui a pouco, num descuido, atacar e ser atacado por defesa. Né? E aí a gente consegue, nesse trabalho conjunto, cada um fazendo sua parte, a população evitando o contato, evitando levar uma alimentação, né? Evitando botar alimentos lá que vão trazer, manter o animal ali e trazer outras doenças acessórias, né? Como o botulismo, por exemplo. E o município fazendo a sua parte no controle, né? Nesse manejo organizado, fazendo toda a detetização do local, o cuidado na coleta, como foi feito para identificar se os carrapatos estão, de certa forma, contaminados ou não. A gente consegue ter um controle maior e aí vira uma harmonia perfeita, os animais ocupando o espaço dele, o humano ocupando o espaço dele, a gente consegue ter um ecossistema funcionando aí nesse quesito. Então, é pedir a atenção das pessoas. E acho importante o senhor destacar, o Marcelino já comentou, mas por cima, e quando se fala muito em prefeitura, animais, se fala em DBEA, né? Que mesmo não sendo, né, até onde a gente tem conhecimento, competência direta da DBEA, mas pelo que a gente leu nas reportagens, até referente quando teve ali o caso do carrapato, a DBEA está sim, né, prefeito, empenhada ali junto, atuando junto com a equipe. Faz parte de todo acompanhamento, de todas as ações, né, e justamente por isso, né, tem que ser feito de uma forma multidisciplinar, né, multissetorial, não adianta só um pensar isoladamente. Então, é um conjunto de ações que precisam ser feitas, né, para que a gente possa ter um controle aí, uma melhor, né, evitar que a gente volte a ter aí caso de febre maculosa por conta do carrapato estrela que estava presente naquela região. Certo. Júlio, coloca sobre essa, né, destaca para a gente como que está o atual, né, a atual situação dessa questão aí de tudo que ocorreu. Uhum. Então, a gente está ainda com a sala de situação aberta, né? Uma vez que a Defesa Civil faz a abertura de sala de situação, a gente só fecha ela a hora que tiver uma parte conclusiva, né? Nós estamos, então, chegamos, então, à conclusão também que a parte do município cabe essa parte da vigilância de doenças, então a gente está fazendo, né? Mas ainda assim, nós estamos com um plano de trabalho do IBAMA, né? Essa semana eu passei para o secretário de saúde para que a gente faça um chamamento público até para verificar outras situações de outras empresas que queiram, né, e mostre através do plano de trabalho do IBAMA, porque tem que seguir aquele plano, não é criar um plano, né, para que a gente também verifique, né, quais são as condições. Porque, veja bem, a gente tem uma população que está crescendo de animais, né, de indivíduos. Cada grupo, como o prefeito falou, são grupos de indivíduos que cada vez vai procriando e vai sendo o seu território, né? O município, por si só, se a gente for dispensar financeiro para fazer uma situação de deslocamento de capivaras, de animais para outro local que já as tem, o município não vai dar conta. E aí é um desgaste financeiro, eu acho que não leva, né? Então a gente tem que pensar, minimizar os danos, os impactos urbanos principalmente, né? E aí pensar futuramente para onde vai, qual é o órgão que vai decidir, né? A gente fala muito sobre algumas pessoas falam, por que não caçam, né? Porque a gente faz a caça do javali, são animais diferentes, né? Um animal que é da América do Sul, outro é um animal exótico, tem que ver a degradação que esse animal proporciona, né? Que tipo, por exemplo, hoje a gente realmente está causando, né? A capivara não traz danos para a gente, né? É só a questão, porque a gente pode botar assim, não, então tá. Eu vi antes da gente começar todo esse trabalho, a gente buscou nos outros estados como é que era a forma, o que fazia, o que fizeram, né? Então muita gente falou, olha, lá em Curitiba tem o Parque da Capivara, em tal lugar. Eu li que alguns estados levaram cavalos para aqueles espaços, para que o carrapato pegasse no equíneo, porque o equíneo não tinha a regra do IBAMA. E você podia fazer a manutenção, né? Olha só. Então, assim, e nós optamos em ver a forma correta de fazer, né? Tanto é que a gente podia simplesmente fazer toda a manutenção, não ia mexer na capivara e poder. Não, mas a gente se preocupou com isso. Até porque a gente tem que levar em consideração que, a partir do momento que você bota um inseticida, tem a população que está ali, tem o pet que está ali, né? Tem as crianças que ficam ali. E a nossa preocupação foi justamente o parque hoje do Lago da Pedra Branca, de sexta-feira a domingo, ele é super cheio, principalmente agora que está vindo o outono, tardes de prazerosas, de sol, o pessoal faz piquenique, faz aniversário, faz chá de revelação, faz tudo ali. Então, eu acho que nada mais correto é o município, por si só, que já está fazendo, é fazer a manutenção e trazer a tranquilidade através de informação para aquela população, e eles sabem que aquilo ali vai estar um ambiente seguro para que eles possam conviver ali harmoniosamente com os animais. Okay?
Matheus, é interessante que o Júlio falou, né? O pessoal confunde essa questão. Por que não faz com a capivara ou o que faz com o javali? Ou por que não autoriza caçar, matar e tal? Tem pessoas que têm esse pensamento aí de exterminar ou de resolver de alguma forma, né? Mas Vale lembrar que são animais diferentes, né? A capivara é um animal aqui da América do Sul, né? O javali já é um animal já exótico, né? Então, por isso que ele é liberado hoje a caça do javali, tá? E nós temos que levar em consideração que a capivara já estava aqui no nosso local, né? Então, nós temos que fazer até que gostaria de parabenizar a excelente atuação aí. Já sabia que a prefeitura tinha uma atuação excelente, mas não tanto, né? E o conhecimento de vocês dois aí estão de parabéns, né? A gente vê que muitos órgãos públicos de outras prefeituras não estão tão à frente quanto vocês, né? Já morei em Curitiba também. Lá a gente tem bastante problemas com capivaras em Curitiba, né? É bom a gente ressaltar aqui que não é somente aqui em Santa Catarina, né? O Brasil inteiro, ou a América do Sul inteira, temos esse problema. Não digo um problema, né? Nós temos que se prevenir, né? Conscientizar o pessoal sobre a questão de alimentação, né? Conscientizar o pessoal sobre os cuidados que nós temos que ter com as capivaras e com nossos pets, nossas crianças, né? E conseguir conviver em harmonia com esses animais, né? E eu acho que esse seria o ponto. Show. Então, quero agradecer, né, mais uma vez a presença do prefeito, ter aceitado, o Júlio, secretário, né? Estamos estreando aqui com o VET Saúde. Traremos, como eu já falei, outras pessoas para disseminar conhecimento, disseminar informação. Quem tiver algum tema relacionado a animais, bem-estar animal, a relação com os seres humanos, a saúde pública, a gestão pública, como que a gestão pública aí do seu local tem atuado referente a alguma situação de algum animal, seja silvestre, seja doméstico, né? Que traremos pessoas que sejam competentes àquela área, né? Para disseminar o conhecimento referente àquela área, referente àquele animal. É muito achismo, né, prefeito, que tem hoje em dia, principalmente a rede social multiplicou isso. Então, isso até que foi um dos pontos chaves de nós querermos desenvolver esse podcast, que é realmente trazer conhecimento técnico, dar voz para todas as áreas, independente, né, não só a gestão pública, os cidadãos também, quem atua na área aí de um animal específico, mas com excelência aqui, né, eles trouxeram como que a gestão pública está atuando sem achismo, né, porque o cidadão só cobra. O prefeito não fez nada, a Defesa Civil não faz nada, mas no achismo, olha quantos erros poderiam ter ocorrido, de danos graves até, né, aos animais, à sociedade, gerar briga, gerar mais transtorno, tomar a multa dos órgãos competentes, né, porque não era competência, eles estão seguindo regras, né, do IBAMA, de outros órgãos, então não é agir no achismo, e o cidadão ele age no achismo, né, às vezes ele vai lá, se vê a capivara, ele vai tentar pegar a capivara, ele vai levar para um local, e aí vai dar problema, né, então importante essa fala técnica, né, essa fala consciente dos gestores públicos, para poder explicar e poder disseminar o conhecimento e resolver não, né? Gerar uma harmonia, né? Isso. Porque, que nem o Júlio colocou, problema teve, né? Questão, porque teve essa situação aí da infecção, né? Uma situação. Acho importante destacar que muito foi falado aqui, talvez as pessoas que estejam nos ouvindo, mas só estão falando da Pedra Branca. O Júlio destacou isso, né, Júlio? Porque na Pedra Branca foi detectada a situação, né? É onde mais tem esse convívio, né, Júlio, entre o ser humano e a capivara. Mas ando aí também por toda a Grande Florianópolis, sei que na Enseada tem bastante, né? Ali tem os mães. Toda a região tem a presença delas, mas não tão íntimo, como o Júlio colocou. Está tendo piquenique no passeio, no parque ali no lago, e a capivara está deitada do lado, né? Então isso é o que mais, né? É uma situação muito intensa, né, Júlio? É um exemplo que a gente pode constatar. Nós somos municípios costeiros, né? Sim. Florianópolis, Biguaçu, São José, Palhoça. Então, é como se a gente falasse da maré. Por exemplo, ontem a gente teve estamos vendo uma maré astronômica, né? Sim. Tivemos ontem, tivemos aviso hoje, meteorológico para hoje também. Não tem como não ter maré, né? É claro que né? Então, a capivara é o habitat dela. Sim. Então, principalmente esses municípios vai ter essa incidência de capivara. E pode ser que não visivelmente, pode ser que tenha um monte, né, dentro da parte de manguezais, dentro da parte de pasto, onde não tem esse convívio. Mas, infelizmente, ali na Pedra Branca, acabaram migrando para uma área urbana, onde tem uma grande circulação de pessoas,
né? Então, a gente tem isso também lá no Parque do Aririú, né? Não em grande quantidade, mas tem. Então, uma das ideias até que o Ibama falou, de repente a gente faz uma castração, e a gente, só para a gente ter uma ideia, a castração hoje, pelo plano de trabalho do Ibama, para cada animal seria R$1.000 só para anestesia. Imagina você castrar, só anestesiar tantos animais que nós temos no Só município, para anestesiar. depois castrar e o local de pós-operatório. Então a gente acaba o município assumindo uma responsabilidade de uma coisa federal, Sim. né? De um órgão que deveria estar ali envolvido, né? Aqui não é para achar culpados, mas é para achar solução. E é para isso que serviu a sala de situação. Então, dá os passos, né? Dá os caminhos para onde o município poderia fazer e até onde poderia fazer. Porque eu acho que daqui a pouco, futuramente, vai chegar um momento que o município, ele vai, todos, né? Eu estou falando de Palhoça, mas vai chegar um momento que os municípios todos de Santa Catarina, principalmente, vai chegar no momento que ele vai ficar de mãos atadas, porque não né, da quantidade de animais. E aí sim vai precisar de um suporte aí, tanto do ente estadual ou quanto do ente federativo, mesmo que seja para a busca de recursos, né, para poder suprir. Mas, claro, dentro do que a legislação faz. A Defesa Civil ela sempre vai fazer fundamentação na Lei 12.651, que fala que, para coibir desastre no meio urbano, a Defesa Civil não precisa de licenciamento de nenhum órgão. Então a gente poderia simplesmente conversar numa sala de situação e falar, vamos botar numa carreta aí, vamos botar no caminhão e tirar, mas não é isso que a gente quer. A gente quer realmente fazer trabalhar de forma correta, não sair como castigado de que tirou de que as pessoas que gostam dos animais. Então não, e a gente também gosta dos animais. A prefeitura tem feito muito trabalho com os animais, muita proteção dos animais. Né? Você trabalhou lá, você viu a questão dos cavalos. Né? Hoje nós estamos implantando uma nova regra, né, prefeito, para os cavalos, que são os cavalos de latas, até para a gente inibir um pouco do sofrimento daqueles cavalos. Nós temos a questão dos animais. Então está sendo... E futuramente o PET está virando. Né? De certa forma, eu estava numa reunião e a gente tem humanizado muito também os animais, né? As pessoas não estão deixando, e acontece isso com a capivara, né? A gente está tratando... Isso é maus tratos, tá, pessoal? Humanizar os animais é maus tratos. O cachorro não é mais cachorro, né? No fareja, no coisa, a gente leva tudo para eles. E a capivara, a gente está tentando evitar isso. Né? Sabia disso, Júlio? Tecnicamente, sim, humanizar um animal, está maltratando o animal, tá? E aí o que acontece lá, e aí eu parava, teve um dia que eu saí do meu trabalho e estava paisando, estava fora do plantão, mas eu parei lá para orientar porque eu vi sacos e sacos de milho. Eu falei, mas gostaria de explicar. Não, mas as capivaras é bonitinha, não dá. E aí você tem que explicar tudo, porque mas eu sou aposentado, pipoca, não tenho nada para fazer. Churros. E aí, né, quando ainda está nessa... E existe, aí eu descobri, em conversa com o IBAMA, que existe uma lei que te proíbe, te multa se você proibir a pessoa de dar comida. Olha só. Aí eu falei, mas peraí, eu não posso fazer o manejo, mas eu posso dar comida? Eu não entendi. Né? Dependendo daí, você não pode dar aquela comida do ser humano, mas... Sim. Né? E é porque, por exemplo, a capivara, se não tivesse mais a parte de grama, né, o que ela ia se alimentar? Exato. Né? Então tem isso também. Então a gente tem uma preocupação muito grande hoje, estamos dentro da conformidade que ela exige e eu acho que estamos no caminho certo. A única que o Júlio falou por cima, assim, né? Digamos, sei lá, tenhamos 500 capivaras em Palhoça, só para anestesiar, sem operar, sem fazer o manejo, sem fazer a logística, só para anestesiar. Se tivesse 500 capivaras, seria R$500 mil só para anestesiar. Fora o custo da cirurgia, fora o manejo, fora a logística, que com cachorro, eu falo muito de cachorro porque é o animal que está mais aí na casa de todo mundo, né? Então, a logística de um cachorro para cuidar no pós-operatório já é enorme. Imagina de uma capivara, então toda a equipe. Então, legal saber que a prefeitura está fazendo. O que a gente tiver também que cobrar, vamos cobrar como cidadão. É nosso papel, né? A questão da castração não é só a castração, né? A gente deve fazer a microespagem, a castração, né? A verificação dos animais, que nem é feito com os cães, né? Microespar, verificar, vacinar e esterilizar esses animais, né? Faz parte aí da campanha de castração, né? E ainda teria o acompanhamento, né? Com ficar, certeza, né, monitorando aqueles animais para ver se eles modificam, se estão indo para outro local ou não, né, prefeito? Então a gente teria que fazer essa análise, né? Será que esses animais que foram feitos, para onde foram, né? Estão vindo outros animais. Então tem todo esse trâmite. Não basta apenas a gente ir lá e castrar esses animais, né? A gente tem que ter a microchipagem para a gente acompanhar a vida desse animal, como é que, né? Legal. Então, mais uma vez, agradecer a presença dos senhores. Uma honra estrear o programa, né? Vocês aceitaram o convite.
acompanho como cidadão a gestão do prefeito aí, né? Está no segundo mandato, moro em Palhoça há 10 anos, então acompanho o que vocês fazem, já contribuí, já critiquei, dissemino informação, estamos, né, à disposição para contribuir, para cobrar, para ceder o espaço aqui para vocês trazerem informação. O Júlio aí, nem sabia, vou ser sincero, que está tão envolvido aí, já chegou aqui no programa, a gente estava conversando, né? É que vai ter que explicar um pouco sobre que o Matheus é veterinário, não sou especializado nisso, o Matheus, né, é especializado, e o Júlio já chegou aqui dando aula, o prefeito já chegou dando aula explicando sobre a capivara, quase que a gente inverteu, eles vieram apresentar, né? Então, obrigado pela participação, tá? Estamos de portas abertas. E agradecer aí todo mundo que acompanha o nosso podcast, agradecer a Supra, que é nosso patrocinador. Lembrando que você pode acompanhar nosso podcast nas plataformas aí de rede social, Instagram, Facebook, YouTube. Então, aguardem aí os próximos episódios, que com certeza traremos muitos e muitos temas aí sobre bem-estar animal e saúde pública, com o mestre Matheus aqui, que é veterinário, e eu que estou aqui para fazer o meio de campo aí, criticar um pouquinho, ajudar a divulgar, ajudar a trazer ideias. Críticas construtivas, né? Isso aí, tamo junto. Obrigado, prefeito. Obrigado, Júlio. Valeu, Até a próxima. Sucesso. Valeu.